Então, as reações orgânicas, elas são consideradas em duas partes. A parte do substrato e a parte do atacante. O atacante pode ser o cloro formado numa cisão homolítica provocada pela energia ou atacado por um cloro provocado por uma heterólise na presença de um ácido de Lewis. Portanto, o substrato terá resposta diferente se for atacado por um radical livre ou por ser atacado por um eletrófilo ou por um nucleófilo. Vejamos o que vimos há pouquinho. A molécula de cloro, a molécula neutra de dois átomos, sofreu em energia uma cisão homolítica, na qual um dos átomos de cloro se une ao hidrogênio do metano, formando cloreto de hidrogênio, criando no metano natural neutro, tornando-se um radical pela perda do elétron do H que estava preso ao carbono. Na forma de CH3, por sua vez, reage com o segundo cloro daqueles dois que aconteceram na cisão homolítica. Portanto, o ataque do radical livre acontece em cisão homolítica na energia, como luz, calor, e o atacante é um átomo neutro, cuja finalidade é com interesse de completar a ligação. O tal radical livre, ele é inocente, no sentido de ele quer completar o octeto. Então, o ataque no substrato é com a finalidade de completar a sua ligação, com as consequências futuras. Já o mesmo cloro, molécula de Cl2, com dois átomos ligados por uma ligação covalente, diante de um ácido de Lewis, em catalisador ácido de Lewis. Lembrando de que, na teoria de Lewis da aula passada, a estrutura, por exemplo, NH3, o nitrogênio, com um par eletrônico disponível, com facilidade, o NH3 doa par eletrônico. Então, o NH3 vai ser uma base por estar doando par eletrônico. Bem, quem recebe o par eletrônico será um ácido de Lewis. Base de Lewis é quem doa par eletrônico. Ácido de Lewis é quem recebe par eletrônico. Pois o alumínio, o cloreto de alumínio, ele será alguém que vai receber par eletrônico. Para isso, todo o nosso estudo sobre a estrutura dos átomos na estrutura do cloreto de alumínio. Aparentemente, seria um composto iônico. Alumínio, metal, doa elétron. Não, não é bem assim. Só se classifica como ligação iônica se a diferença da eletronegatividade dos átomos que compõem a molécula, se a diferença for acima de 1,7, conferindo a eletronegatividade do alumínio e do cloro. A diferença é abaixo do limite. Então, essa ligação é uma ligação covalente. Sendo uma ligação covalente, o AlCl3 é um composto molecular que apresenta uma estrutura plana.
O alumínio, ele estará no centro do que seria um triângulo. Nas extremidades seriam os cloros. E, na sua estrutura inicial de 3 elétrons da última camada, ao ter se ligado com 3 átomos de cloro, completou de 3 para 6 elétrons. Então, este alumínio, do cloreto de alumínio, não está com o octeto completo. Ele está com 1, 2, 3, mais 4, 5, 6. Precisa 2 para atingir o octeto. Este grupo precisa de um par eletrônico. E, diante do cloro, aquela molécula estável entre 2 átomos de cloro entre si. Esta molécula estável, diante de uma estrutura, vai aliciar, vai fazer com que a estrutura do cloro vai se desestruturar completamente, atraindo para si o cloro que, puxando o elétron do cloro da esquerda, com 8 elétrons, vai doar um par eletrônico para o alumínio do cloreto de alumínio. Então, o cloreto de alumínio, ele é um ácido de Lewis, porque ele vai receber par eletrônico. Por quanto tempo, não sei. Eu só sei que o AlCl3 vai virar AlCl4, porque ele absorve o cloro negativo da molécula que estava estável. Houve uma cisão hétero, da mesma forma que na luz. A cisão foi homolítica. Diante de uma estrutura dessas, a estrutura vai sofrer uma heterólise. E na estrutura heterolítica que vai acontecer, vai puxar para si o cloro negativo, deixando o cloro positivo aqui, ó. O que acontece com o cloro negativo da molécula que sofreu uma heterólise? O cloro negativo se agrupou ao catalisador temporariamente. E a ida do cloro negativo para o catalisador deixou livre, leve, solto o cloro positivo. Assim como um átomo de cloro que tinha recebido lá atrás um elétron, tendo se formado um ânion por eletrólise, vai provocar a produção do Cl2. Então, tem cloro negativo, que é o ânion cloreto. Tem cloro molécula. E tem cloro radical livre. E tem cloro positivo. Quem é o cloro positivo? É aquele cloro que o elétron que possuía, que transava com o cloro da direita, ficou sozinho. Ele tem 2, 4, 6 elétrons. Tendo 6 elétrons, ele é positivo, perdeu o 7º. E na forma positiva, ele precisa de elétron. Ele passa a ser um amiguinho de elétron. Se tiver elétron, ele vai pegar. Por que ele quer pegar? Porque ele quer se neutralizar. Tudo tem o seu motivo. Quando falávamos sobre o ataque do radical livre, foi com a intenção simples e pura de compartilhar o elétron que estava disponível. Agora, na forma positiva, qual é o interesse que este cátion vai atacar a molécula? Primeiro, sendo ele um cátion, ele só vai atacar o substrato no ponto fraco.
Ponto fraco no sentido que seja contrário ao seu valor. O eletrófilo formou-se na forma positiva e amigo do elétron vai atacar o ponto negativo da molécula. Como veremos, uma molécula de substrato terá um jogo de interesses na qual a nuvem eletrônica pode se posicionar em determinados pontos, pois justamente no ponto negativo que esse eletrófilo vai atacar. E ao atacar, o que vai acontecer? Ele que está com 6 elétrons vai puxar o par desta ligação dupla. Então este cloro com 6 vai se normalizar com mais 2, ficando 8. E, em compensação, este par eletrônico, como se fosse uma ponte elevadiça, que se deslocou na direção do eletrófilo, deixou o carbono da esquerda, que estava normal. O fato desse par se deslocar para a direita torna este ponto positivo, porque perdeu elétron. E é nesse ponto positivo, pelo deslocamento do par, que foi atender ao eletrófilo. Este ponto positivo vai agora reagir com aquele cloreto. Você sabe que um catalisador, ele participa de um processo, reage e no fim se recupera. A recuperação do catalisador, a LCl3, que virou a LCl4, no final tem que voltar a ser a LCl3. E ao se transformar em a LCl3, este cloro negativo, que se prendeu temporariamente ao catalisador, aquele cloro negativo, que se prendeu ao catalisador, negativo pelo 8º elétron. O 8º elétron que ele terá pego do átomo da esquerda. Quando este cloreto, que se associou ao catalisador, libertar-se do catalisador, agora é ele o desesperado. Desesperado no sentido que está desequilibrado eletronicamente. Saiu o cloreto que estava preso ao catalisador, na forma de ânion, ele passa a ser um amiguíssimo de carga positiva. Pelo fato de ser negativo, ele vai atacar o substrato aonde o substrato for positivo. Da forma em que o agente eletrófilo atacou o substrato no ponto negativo, puxando o par eletrônico, criando um ponto positivo, e nesse ponto positivo, o cloro que se prendeu ao catalisador, ao se libertar, ataca na situação em trans, como nós explicaremos. Portanto, meus amigos, a química orgânica tem todo a ver, tudo precisa ser pensado. Graças a Deus, os papers, desde dos estudantes iniciais aos pós-doutor, que nos ensinam tudo isso e de forma concreta e comprovada. O substrato, portanto, ele vai ser atacado por 3 possibilidades de atacante, que são chamados de reagentes. O primeiro atacante é o radical livre, se for um atacante neutro, aonde os elétrons estiverem na quantidade inicial do elemento, que ataca para ligar o seu elétron para completar a sua ligação. O radical livre, que veio da cisão homolítica, é o primeiro atacante que surgiu em situação de energia. Em situação de ácido de Lewis, como na presença do AlCl3,
que provocou a quebra da molécula, retendo o negativo, liberando o positivo para o ataque, este catalisador, enquanto fica com o negativo, está liberando o positivo. E é na forma positiva que ele gosta de elétron. Ele é amigo de elétron. Aonde que esse cloro positivo, que está na forma positiva, uma vez que o negativo se prendeu ao catalisador, na forma positiva ele é amigo de elétron. O positivo vai atrás do negativo. Aonde que o substrato tem ponto negativo? Pois é lá que esse eletrófilo vai atacar. O eletrófilo, que surge da cisão heterolítica, que prendeu o ânion. Prendeu o ânion, liberou o eletrófilo. O eletrófilo é o reagente que procura o ponto negativo da molécula. Quando, ao final, na recuperação do cloreto de alumínio, dispensando o cloro negativo, na forma de cloro negativo, por ter um elétron a mais, que seria o elétron que terá pego do átomo da esquerda. Esse cloro negativo, que se libertou daquela situação, vai fazer um ataque no ponto contrário à sua carga. Assim como o eletrófilo ataca o ponto negativo do substrato, o nucleófilo vai atacar o ponto positivo do substrato. Então, os ataques são todos previstos, e daí há a evolução do nosso conhecimento. Fazendo a lição de casa, uma pequena pergunta: se essas espécies químicas estiverem em posição de ataque ao substrato, como essas espécies serão classificadas? Primeiro é o H positivo, portanto o próton. Segundo, o H negativo, o hidreto. Terceiro, o hidrogênio, neutro. Diremos que o primeiro atacante, pelo fato de ser positivo, assumirá o interesse de atacar a molécula no seu aspecto negativo. Para quê? Para receber dela par eletrônico. Então, o ataque do H+, é ataque de um eletrófilo que, no interesse de atacar o ponto negativo, recebe elétron. Ele é amigo no sentido mal intencionado. Ele vai lá para pegar elétron, para se neutralizar. Ele, portanto, é um eletrófilo. O que dizer do hidrogênio negativo, que terá vindo de uma cisão heterolítica com outro átomo de hidrogênio? Na forma negativa, na forma de amigo de núcleo. Pelo fato de ser positivo, a ele interessa carga positiva. Então ele vai atacar o substrato no ponto positivo. Com que interesse que o nucleófilo ataca? É para dar par eletrônico. Ele não está com 8 elétrons, não tem um elétron a mais. No caso, ele tem o dueto, ele tem 2 elétrons. O ataque desse nucleófilo no ponto positivo é para ceder ao substrato, que está com carga positiva, o elétron extra. Então ele faz o papel de nucleófilo. Pensar num atacante neutro é pensar num átomo que terá surgido em situação energética, numa situação em que a ligação quebrou no meio. E ele vai se chamar de radical livre. Ele está com tudo e não está com nada. Ele está com o seu próton, está com o seu elétron. O fato de estar com um elétron só não traz estabilidade. Ele é um radical livre.
E na forma de radical livre, ele ataca com o princípio de emparelhar o elétron que está desemparelhado. Ele se chama, portanto, de radical livre. Aqui, muito falamos já, em se tratando de câncer, sobre o malefeito dos radicais livres, que ao atacar as estruturas, desestruturam as moléculas orgânicas, que podem vir a replicar de forma desordenada. A estrutura CH3, com um detalhe, percebam que a indicação não é de negativo, a indicação é no meio do carbono. Se fosse mais acima, indicaria ser um ânion. A indicação no centro do carbono corresponde a um radical livre. Estamos falando da mesma forma que o átomo de hidrogênio, uma estrutura neutra. Neutra por quê? Porque esse elétron ao qual estava ligado o hidrogênio, no ataque do radical livre, criou-se da estrutura metano, criou-se a estrutura metil. E é o elétron desemparelhado do antigo metano, agora metil, que vai fazer o ataque. Com que interesse? Com o interesse de compartilhar o elétron que está desencompartilhado. Considerar moléculas como sendo atacante de um substrato é considerar reagentes da reação. A água como reagente. Qual é o efeito que ela terá? Precisamos conhecer as estruturas moleculares. A nossa água, H2O, molécula angular, 104 graus e meio. O NH3 amoniá, estrutura piramidal, na qual o nitrogênio vai com 5 elétrons disponibilizar de um par disponível, enquanto que o oxigênio da água disponibiliza 2 pares eletrônicos. A presença de cloro, nem positivo, na forma sem elétron, nem negativo, com elétron a mais, este cloro está no sentido de radical livre. Então, o primeiro a classificar como atacante será o radical livre cloro. Porém, o que dizer da água como atacante? Qual será o interesse da água num ataque ao substrato? Será no sentido de disponibilizar os pares eletrônicos que apresenta. Da mesma forma da amônia. A amônia, quando fizer o ataque, fará no sentido de disponibilizar par. E como é que se chama quem disponibiliza par? É base. Chama-se base de Lewis. O NH3 será uma base de Lewis. É uma base de Lewis porque na reação química vai doar o par. Vai doar o par para quem? Vai doar o par para, na estrutura molecular, quem precise de elétron. E quem precisa de elétron será um nucleófilo. Portanto, a classificação da amônia é como nucleófila. Nucleófila porque atacará o substrato no ponto contrário à sua situação de exagero de elétron. Este par eletrônico disponível será doado para a estrutura que tenha ponto positivo. Portanto, a ação de uma base de Lewis é no sentido de se agregar ao substrato no ponto positivo. É um nucleófilo.
A amônia é uma nucleófila, da mesma forma que a água. A água também será uma nucleófila, porque se a água assumir o papel de atacante do substrato, o fará no sentido de disponibilizar par. E a disponibilização de par será para o ponto da molécula que precise de par. E quem precisa de elétron é o ponto positivo. O ponto positivo vai receber o par com gratidão. A estrutura do BF3. Da mesma forma que o cloreto de alumínio, a estrutura do boro, também da mesma família, apresenta situação plana, na qual, assim como o boro, o alumínio, tem 3 na última camada. Com as 3 ligações, ficou com 6. O fato de ter 6 elétrons na última camada significa ser carente de elétron. Então, aonde o BF3 vai atacar? O BF3 vai atacar aonde seja exagerado de elétron. O BF3 será um eletrófilo. Eletrófilo, porque o ponto de ataque do BF3 será no sentido de capturar elétron. Capturar elétron da estrutura molecular que esteja atacando. Portanto, se nós considerarmos a água como atacante, a água será uma nucleófila, porque estará disponibilizando elétron para quem seja positivo. Se analisarmos o NH3 como atacante, teremos que concordar da mesma forma que o NH3 amônia é uma nucleófila, porque vai disponibilizar par para o ponto que seja positivo da molécula. Vai compartilhar, vai ceder elétron para quem precisa. O cloro radical livre estará atacando no sentido de compartilhar o seu elétron. E o boro, pela estrutura de apresentar 6 na última camada, precisa de mais 2. Então, vai atacar a molécula de substrato com que interesse? Vai atacar lá naquele ponto que possa lhe emprestar o par. O ponto que seja negativo poderá emprestar o par para ele, boro, completar o seu octeto. Tudo a ver, tudo a ver. Bem-vindo à Química! Tote ao seu dispor.